Oi pessoal, eu sou a Carol Feitosa, idealizadora do Comanda, e a minha missão aqui é evitar que vocês passem pelos perrengues que eu já passei. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória e como eu cheguei até a ideia do Comanda. Vamos embora! Bom, eu tô nessa vida de bar, restaurante, evento, já há um pouco mais de 10 anos. Eu comecei fritando batata num food truck lá naquela época das feiras gastronômicas no Rio que bombavam. E aí nesse meio tempo eu já fritei muita batata, já fiz muito atendimento, já lavei banheiro, já fui auxiliar de cozinha, enfim, eu fui fazendo de tudo um pouco. Eu comecei ali, depois eu fui trabalhar num bar como garçonete e aí nessa história aí eu já trabalhei na porta, na cozinha, no bar propriamente dito, né? E como curiosa que sou e um pouquinho sistemática, eu fui tentando aprender a melhor forma de fazer cada coisa. Se existia um método para fazer cada atividade, né? A gente sabe que o nosso setor é um setor que tem pouca formação, né, e pouca informação disponível, mas isso não quer dizer que não exista. E aí com isso eu fui procurar aprender, fui estudar e fui observar as pessoas, fui frequentar os restaurantes que eu admirava, os bares que eu admirava, e aos poucos eu fui entendendo o que era um bom atendimento, o que era uma boa cozinha, o que a gente precisava fazer para que essa cozinha não demorasse a soltar prato, né, para que o cliente fosse fidelizado, voltasse, o que era um ticket médio, né, que aumenta a nossa venda, como que a gente faz uma meta, o que é CMV, como a gente controla bem o estoque. E com isso eu fui começando a ajudar ali a gerência, depois eu fui passando para subgerente, até que eu cheguei na gerência do bar, né, e fui e sou muito feliz nessa função, acredito muito nisso, acredito que a gente tem que ter a experiência ali do chão de loja, da prática, conhecer todas as áreas um pouco. Agora a gente tem que ter um outro lado também, que é muito estratégico, muito analítico, né, de saber a hora da gente sair um pouquinho da operação, dar um passo para trás e olhar o que precisa ser olhado, criar as estratégias, pensar nos treinamentos e nos briefings com a equipe, né, na nossa rotina diária, porque sem isso a gente não tem um serviço de excelência. E aí com isso tudo, com essa bagagem, com esse entendimento que eu fui tendo das coisas, né, da nossa profissão, eu cheguei à consultoria de uma rede grande, a treinadora, criei treinamentos, né, dei treinamentos, dei consultorias e chegou num momento em que eu percebi que as pessoas chegavam até mim para pedir conselho, pedir ajuda, em que elas paravam para ouvir o que eu falava e pediam. Muitas pessoas me deram essa ideia, né? Você deveria ter um serviço, você deveria ter um canal, deveria ter uma forma, né, de compartilhar essas informações. Com isso chegou um momento que eu formatei o Comanda, primeiro na minha cabeça, depois fui dando os primeiros passos para fazer aquilo que eu gosto tanto de fazer, que é de treinar pessoas e orientar e colocar em prática esse conhecimento estruturado, tanto da estratégia quanto da operação propriamente dita, para ver a melhora nessas operações, para ver vocês se desenvolvendo, né, para ver os negócios crescendo. E foi daí que eu criei o Comanda, primeiro como um canal, né, em que eu tô sempre aqui dando dicas e falando do meu dia a dia, falando como a gente pode fazer cada atividade ainda melhor. E depois como empresa propriamente dita, né, oferecendo treinamentos, consultorias, mentorias, um pouco de pesquisa de mercado também, que é uma novidade aí para esse ano. Enfim, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se identificado com a minha história. Comentem um pouco da história de vocês, porque sabendo, conhecendo melhor vocês, eu consigo criar conteúdos melhores também. E claro, compartilha, curte esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve
e envia lá para aquele amigo, amiga de trabalho que vai se identificar e que esse conteúdo vai ajudar ele.